nos municípios e na sociedade. Essa é uma das vertentes. A vertente, uma das mais principais, é exatamente esse trabalho apresentado. Por quê? Se a gente não tem a percepção da importância da mineração, ela não é validada no município. E o município, que é o direito do uso do solo, embora concessão, como o Batista já falou, é da União, ele é de fundamental importância. É ali que vai ser reservado o papel da mineração e todo o setor produtivo, porque a mineração é mais uma delas. Então, a parte de ordenamento territorial, esse trabalho que o PT já faz há mais de 20 anos, né? A CPRM já fez alguns de geodiversidade, com outros nomes, nós vamos fazer sim esse programa itinerante que o Márcio falou. Nós vamos retornar todos os OTG já feitos, vamos visitar todas as regiões que foram implementadas e vamos fazer reuniões sim com os prefeitos e as regiões para convencê-los da importância e da preservação do setor mineral. Então, essa é uma segunda vertente que nós vamos fazer, inclusive está no nosso plano plurianual de 2019 a 2023, né? Com 10 OTGMs a mais que a gente gostaria de fazer em todo o estado. Então, essa é uma segunda vertente. Uma terceira vertente, e aí, o que pega e na realidade não é que impede, mas que dificulta muito o setor mineral, além do meio físico, são as legislações. Você tem a legislação da Agência Nacional de Mineração, que até carreia de uma maneira regular, com vários problemas, mas nós temos uma legislação ambiental no estado de São Paulo, que eu fiz um levantamento com o nosso grupo lá, nós temos 52 resoluções e decisão de diretorias da Secretaria do Meio Ambiente que permeia a mineração. Quer dizer, é uma coisa assim muito fora da realidade. Por quê? Eles começaram a fazer essa legislação nos anos 80 e ela se contradiz, inclusive, entre elas. Então, uma das metas nossas é revisar todas essas 52, uma parceria muito forte que a gente tem com a CETESB, né? Com a Zuleika, que é diretora de licenciamento. Já fizemos uma no Vale do Paraíba, que é contundente, uma das mais antigas, e que tem dificuldade enorme no setor mineral, foi publicada agora no sábado passado. Vamos fazer a 28/99, que é onde tem um ordenamento do setor mineral, e nós vamos entender de uma maneira que a gente tem uma legislação mineral única para todo o Estado, não 52, e fortalecendo o quê? Normas técnicas da CETESB. As normas técnicas da CETESB, elas são muito importantes, mas elas estão num patamar muito acima do que as resoluções que já foram elaboradas. Então, a legislação ambiental, nós vamos fazer uma revisão e uma consolidação das mesmas para um único, de preferência, né, se não for o único, pelo menos poucas, resoluções que atendam o setor mineral. Né? E para atender o setor mineral, uma coisa muito importante que nós tínhamos nos anos 80 aqui em São Paulo, né, e que acabou sendo extinto, nós tínhamos os recursos antigamente chamado IUM, hoje CEFEM, né, foi falado aqui pelo Márcio. Esse recurso da CEFEM, ele é fundamental para fazer política no setor mineral. Só que desde o ano 82 saiu da coordenadoria do setor mineral e está na Secretaria da Agricultura. Então, nós estamos numa política muito forte com o nosso secretário Penido, entrando em negociação com a Secretaria da Agricultura para resgatar esse dinheiro e retornar hoje para a coordenadoria de mineração. Né? O Márcio apresentou lá, passa meio percebido, mas assim, ele gira em torno de, como é repartido entre estados, município e União, o Estado de São Paulo, o CEFIM do Estado tem que vir para a coordenadoria do Estado de São Paulo. Estou falando desse setor. Gira em torno de 10 a 15 milhões de reais. Esse dinheiro está todo canalizado para a agricultura, 100%. Né? A agricultura é muito importante, ela é fundamental, mas assim, não tem, né, de dever, de direito esse valor. Então nós estamos carreando esse dinheiro, tentando fazer já um projeto de lei para que esse recurso retorne ao setor mineral. Porque é isso que nos vai permitir fazer essa atitude política do setor mineral no estado de São Paulo com as regiões, né? Com as prefeituras, com essa articulação de fazer, implementar e desenvolver o setor mineral no estado. Isso é fundamental. E também, para que isso possa ser gerenciado de uma forma bastante democrática e participativa, nós vamos resgatar o que nós tínhamos nos anos 80 aqui, que é o Conselho de Geologia e Mineração do Estado de São Paulo, que é atrelado ao Fundo Estadual de Mineração, que a gente chama de FEM. Então, já na quarta-feira, na próxima, se eu não me engano, a gente convidou várias instituições lá na nossa coordenadoria para começar a dar um start nesse conselho. Então, as 3 universidades de geologia, a USP, o Unesp, o Unicamp, a Poli, né, mais o IG, o IPT, mais nós que estamos participando, mais a Agência Nacional de Mineração, mais a CPRM, nós estamos fazendo o primeiro embrião da primeira reunião da retomada do Conselho de Geologia e Mineração do Estado de São Paulo. Bom, com essas vertentes, eu acho que nós vamos ter um plano estratégico, né, ao longo desses 4 anos, de poder começar a fazer a percepção da mineração na sociedade,
a valorização dos municípios mineradores, né? A valorização dos prefeitos, o intercâmbio entre as prefeituras, né? E a criação dessas APL, como o Márcio já colocou, nós temos várias APLs, tem outras a serem criadas aqui, é notório a importância e a natureza como foi, né, pródiga em relação à água mineral aqui. Então é de fundamental importância que o Estado participe disso, né? E junto com a Agência Nacional de Mineração. Então nós estamos fazendo esse conselho para que toda a política seja bastante democrática, bastante participativa, e para que tudo seja atendido, né? Não ficar na cabeça de um coordenador, de uma pessoa só, todos os recursos, para a gente ter esse conselho para distribuir isso e dar as prioridades do Estado, né? Então eu acho que assim, esse projeto apresentado pelo IPT, que mais em outras regiões nós vamos fazer, ele só não pode, e é esse, como o Batista colocou, e muito bem, gente, é ficar nas prateleiras das prefeituras. É o que mais tem sido feito. Então eu trabalho nesse setor há muitos anos, trabalhei na CPRM 40 anos, no governo federal, e isso a gente vê, a gente faz o trabalho e eles não têm implementados na região. Eu acho que o nosso papel, e aí da nossa coordenadoria a gente vai estar muito à frente disso, junto com o IPT, com a CPRM, com a agência, é fazer e implementar esse produto. Por quê? Se você não implementa, é mais um produto. Dinheiro não é fácil, muito difícil esse recurso, um trabalho de técnicos de altíssima categoria dessa, e a gente ficar com mais uma vez esse projeto colocado na prateleira. Então, é estratégico que isso que tenha continuidade. E para que tenha continuidade, né, esses conselhos regionais, essa participação aí, né, do setor mineral que tem, e o Estado tem que estar presente totalmente para começar a articular isso no sentido de implementar esses dados que foram feitos aqui. Senão, a gente morre na praia de novo. Há mais de 20 anos a gente faz projetos, e a gente não consegue implementar. Então, por falta do quê? De uma política de implementação. Não basta fazer o projeto, nós temos que implementar isso, né? E a gente se compromete, nesse momento, junto com esse conselho, a fazer uma política de recursos minerais para o Estado que tenha um diferencial para que o próprio Estado tenha percepção da importância do setor mineral, que não tem. Dentro do Estado de São Paulo, nossos governantes não têm essa percepção ainda. Então, essa é a nossa proposta, essas são as grandes diretrizes, tem outras atividades, mas são as 5 diretrizes que a gente está bastante entusiasmado em poder trabalhar com um grupo tão eficiente e pródigo como esse, né? Gostaria mais uma vez de agradecer o convite formado da gente, e a gente está à disposição aí para perguntas ou contato. A gente trabalha na infraestrutura, tá? Muito obrigado. Vamos ouvir agora o Maurício Pavan Silva, que é gerente de Geologia e Recursos Minerais da CPRM. Maurício, eu tenho a palavra. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Consult, à Câmara Técnica e, em especial, à Brígida pela participação do Serviço Geológico do Brasil nessas reuniões e ter podido contribuir, né, com o IPT, nesse ótimo trabalho apresentado pelo Marcos e executado pela equipe do IPT, para suprir essa demanda aqui da região. Só colocar... A nossa participação foi indireta, né? Fornecendo algumas informações que o IPT precisou. E essas informações, até o nosso contato com a Câmara Técnica começou em 2017, né, Brígida, quando a CPRM foi conversar com a Emplasa pelo início de um projeto de potencialidade mineral para areia e brita na região metropolitana de São Paulo. Então, a partir desse projeto, a gente começou a conversar com a Brígida, a gente foi colocado em contato com o pessoal do Consult e da Câmara Técnica, em especial, né? Da Câmara Técnica de Mineração. E, dentro desse projeto, a gente fez a atualização da geologia da região metropolitana e esse produto foi utilizado pelo IPT para montar a base dele do projeto. E é meio que uma complementação de trabalhos, né? Porque o Serviço Geológico, fazendo um trabalho de potencialidade mineral para areia e brita em toda a região metropolitana, aí com o detalhamento do IPT para essa sub-região aqui, a gente tem um trabalho integrado que a CPRM vai apresentar esse produto da região metropolitana nos próximos meses. Eu acredito que em outubro esse produto vai estar pronto para publicação e para o lançamento. Então, eu vou ser bem breve, eu agradeço a atenção, agradeço a possibilidade de representar o Serviço Geológico aqui nessa apresentação. E, novamente, parabenizo o pessoal do IPT pelo ótimo trabalho e todos os envolvidos. Muito obrigado. Eu quero
anunciar a vocês que todos que estão presentes aqui, os coordenadores todos vão receber o material, o conteúdo desse material, nós já temos, todos os coordenadores vão receber. Mas também todos os presentes aqui, que quiserem, tá? Uma transparência total, o Márcio vai agora anunciar como é que vocês podem fazer e ele encaminha para cada um dos interessados, tá? Márcio. Bom, antes disso eu queria registrar duas coisas que são muito importantes, eu acabei não fazendo durante a apresentação. Nós tivemos duas contribuições muito importantes no projeto, né, que foi a participação da CPRM, né, nos cedendo as informações sobre a geologia da região, tá, e a própria Agência Nacional de Mineração, que fez a depuração dos dados dos títulos minerários. Né. Então, os dados que estão aqui apresentados hoje são os dados mais atualizados, né, porque o banco de dados da CPRM, da Agência Nacional com relação aos direitos minerários, eles são defasados. Então, a agência nos revisou, praticamente de 200 títulos, caiu para 134 essa depuração. Também isso foi feito uma parceria, a gente agradece em público também. Tá? Com relação a disponibilidades, tá? E na apresentação, tem uma forma do IPT da gente deixar isso fácil no link lá para que as pessoas possam acessar? Ou tem alguma coisa? Tem? Agora né? Ah, tá ok. Então, veja bem, então, acho que a partir de, talvez na próxima semana, hoje é quinta-feira, a gente vai deixar a apresentação disponível, tá ok? Então, esses dados resumidos. Agora, com relação ao relatório final, isso exige uma formalização, né? Quer dizer, que seja feito, quer dizer, além das 8 prefeituras e tal. É claro que essas informações, nós temos interesse em deixar para o público, os interessados em geral, mas exige uma solicitação formal para a instituição para ter acesso ao conteúdo do relatório. Então, tanto o setor empresarial que tiver interesse, né, quanto outros consultores aqui que estiverem presentes, que tiverem interesse nos produtos, né, porque os mapas, é um conjunto de mapas muito grandes, muito interessantes. Né? Então, aí formalizaria, né, junto ao próprio IPT, porque nós temos, inclusive, de ter a anuência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para poder liberar as informações. Mas a apresentação, a síntese, a visão geral, vai estar disponível no site do IPT. Tá bom? Obrigado. www.ipt.br. Não, aí depois vai estar... E qualquer coisa, também tem o meu e-mail, marces@ipt.br. Pode fazer o contato direto. Estamos agora disponíveis para receber as perguntas, caso tenha, com relação à apresentação. Dentro do nosso horário previsto, eu quero passar a palavra ao nosso coordenador, que faça o encerramento, então, do evento, e agradecendo da minha parte a presença de cada um de vocês. Tenho certeza que a manhã de hoje nos trouxe essa riqueza tão grande e anunciar para a sub-região, né, essas riquezas que têm que ser guardadas e exploradas para que a gente tenha uma continuidade não só de riqueza no município, mas riqueza também de quem precisa. Tá bom? Obrigado. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez a presença de todos, né, esse envolvimento que o Consul teve com esse trabalho. Eu sei que não foi fácil para os coordenadores, né? Não só os coordenadores, contamos com a ajuda das outras câmaras temáticas também, de meio ambiente, a Câmara de Desenvolvimento, os coordenadores de modo geral. Então, a todas essas pessoas que foram, de uma certa forma, direta ou indiretamente envolvidas nesse trabalho, o nosso agradecimento e dizer que estamos juntos para tocar esse trabalho para frente, né? Assim como o Marcis falou, o Garcia colocou muito bem, e ele não se encerra aqui. E, infelizmente, há uma tendência muito grande desse trabalho ser engavetado ou de ficar lá no canto. Mas é papel nosso, é papel do Consult e principalmente dos órgãos do governo, assim como o Garcia colocou muito bem, de dar uma ajuda, de dar um empurrão, uma contribuição importantíssima para que os prefeitos, os técnicos, os secretários tenham um olhar diferente
para essas jazidas minerárias, para essa riqueza que é dos municípios. Porque só as prefeituras podem fazer isso, mais ninguém. A gente tem essa vontade, né? A secretaria tem essa vontade, esse empenho. Isso que o Garcia está falando é uma coisa nova, né? A secretaria, o dinheiro que é do CEFEM, que seria os royalties da mineração, não vai para a secretaria que cuida do assunto. Quer dizer, vai para outra secretaria que, muito embora tenha alguma coisa a ver, porque a agricultura só se desenvolve por conta também da mineração, por conta dos hábitos minerais, daquilo que a mineração produz para a agricultura, e ela não tem esses recursos. Então, muito justo esse pleito sem esses recursos, não se faz a política voltada, não é na defesa da mineração, é no esclarecimento das pessoas que, infelizmente, mistura muitas coisas. É claro que, se você pegar aí a mineração de 30, 50 anos atrás, era feito de uma maneira irresponsável, de qualquer jeito. Mas eu que estou nesse setor há muitos anos, eu não conheço nenhuma atividade que seja mais fiscalizada, que tenha mais licenças e autorização do que a mineração. Não tem nenhuma. É autorização de todo. Se você for contar o que tem, as minerações em ordem, é uma coisa absurda de licença, de portaria, de não sei o que mais, para poder funcionar, aquelas que funcionam bem. E é muito difícil hoje as minerações. Ficou na cabeça da sociedade, e depois acontece alguma coisa, Brumadinho, de Mariana, a pessoa mistura tudo, está vendo aí o que aconteceu? E não é bem assim. As minerações de agregado, de água mineral, elas trabalham de uma forma correta. Então, veja bem um caso. Hoje, a preservação ambiental em torno das minerações, elas praticamente usam 1/5 de tudo aquilo. Por exemplo, eu conheço mineração, por exemplo, que tem áreas aí hoje de preservação, basicamente ela ocupa 1/7, 1/10 da área, e o resto é tudo preservado. Né? Então, talvez hoje uma das atividades que mais preserva, que mais mantém, e paga imposto, paga IPTU daquelas áreas, para manter aquilo lá preservado, para poder explorar uma pequena parte daquilo ali. De modo que essa visão que o Garcia falou, ela é claro que não se faz de uma hora para outra, mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que precisa ser feito para bem da própria sociedade. Nós temos tudo para fazer. Quando aquilo que o Marcis falou, você pega os países desenvolvidos, que tem tudo, que tem rodovias, que tem hospital, que tem escola, que tem tudo, usa 4 vezes mais, em termos per capita, agregados do que a gente. É vergonhoso você usar 2,7 toneladas de agregado para habitante num país igual o nosso. Tem tudo, né? A gente vê as beiras de córrego, as pessoas morando, né? As construções irregulares. Então, se a gente não preservar esses recursos que são de todos, a gente não consegue atingir esses objetivos. Que, no fundo, aquilo que o Marcis falou é a qualidade de vida. Então, mais uma vez, agradecendo a todos vocês, e o nosso vice-presidente, o Terassi, que eu falo o seguinte: se nós tivéssemos um primeiro-ministro da sub-região sudoeste, seria José Roberto Terassi. Bom dia de trabalho. Perdoe o atraso aí, mas é tanta coisa ao mesmo tempo que fica difícil.
Então todos sejam muito bem-vindos. Bom dia. Obrigado, prefeito. Todos podem se sentar. Gostaria de citar aqui também o engenheiro Francisco Marques, representando Embu das Artes, representando Embu Guaçu, o senhor Geraldo Cosme Barbosa, representando São Lourenço da Serra, Dr. Marcelo Mustafa, representando o município de Cutia, Dr. André, representando Juquitiba, doutora Patrícia, representando Vargem Grande Paulista, engenheiro Alves. Agora eu passo a palavra para o nosso vice-presidente do Consulte para que abra oficialmente a nossa reunião e faça a aprovação da 26ª, da ata da 26ª reunião. Muito bom dia, quero agradecer a presença de cada um de vocês, a esse amigo, anfitrião, prefeito Jorge Costa, que ocupou também o cargo de presidente aqui do Consulte. Neste momento, como vice-presidente do Consulte da região sudoeste, representando com muita honra o nosso presidente, que está em Brasília, prefeito Josué, de Vargem Grande Paulista, e infelizmente foi chamado para essa audiência que ele está esperando há 15 dias, então está lá em Brasília, e é sempre muito oportuno. Quero dar boas-vindas a vocês, declarar aberta a nossa reunião de hoje, desse evento importantíssimo para a nossa região, ao mesmo tempo submeter a todos que fazem parte a aprovação da última ata nossa que enviamos. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam, e os que tiver alguma observação que eu faça agora. Não havendo, declaro aprovada a nossa ata, tá? E quero só pedir licença à mesa já composta. Nós vamos ser bastante objetivo, como o prefeito também tem um chamado importantíssimo hoje no Palácio Bandeirantes, com todos os prefeitos, o governador João Dória. Então nós tivemos que apertar um pouquinho, nós vamos fazer uma inversão, todos da mesa terão direito ao uso, à fala, mas passar imediatamente já a palavra ao nosso grande comandante, que eu falei para ele agora, o Márcio, do IPT, com toda a sua equipe, ao nosso coordenador também Cavalcante, pedir permissão a todos, para que a gente seja bastante objetivo, aproveitar o tempo que o nosso prefeito está dedicando agora, e teve uma suma importância, viu, Jorge? O trabalho ficou muito bonito, e eu acho que as cidades hoje é um evento assim, que marca um ponto a mais, um golaço dessa região do Sudoeste. Então, o nosso coordenador Batista também vai depois fazer toda a fala, mas eu queria já de imediato, para ser bastante objetivo e reto, que você tudo isso. A entrega você já faz para a gente fazer o registro das entregas? Eu acho que é melhor você fazer agora a entrega, para a gente fazer já as fotos necessárias também, para esse material que nós vamos publicar depois, e aí você já... E aí o prefeito já fica liberado, ele vai permanecer até o momento que ele pode permanecer para ouvir a sua apresentação, tá bom? Então, os representantes dos municípios, por gentileza, vir à frente para receber o material aqui, já para as fotos, né? Vamos chamá-los. De Embu das Artes, engenheiro Francisco Marques, por gentileza. Eu gostaria, bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de convidar a doutora Cláudia, representando o IPT, e o Tano, Luiz Carlos Tano, que é o coordenador do PATEM, projeto que financiou, para fazer a entrega dos relatórios, ok? Eu gostaria de aproveitar também para chamar aqui à frente, para ocupar um lugar na mesa, por uma falha minha ter esquecido, o Dr. Cláudio Silvestre Júnior, secretário do Meio Ambiente da Jacinto da Serra. Bom, dando continuidade, representante da cidade de Embu Guaçu, Geraldo Cosme Barbosa. Representando Itapecerica, peço que seja entregue o material ao nosso anfitrião, o prefeito Jorge Costa. Recebeu o material.
Representando o Cutia, doutor André. Representando o prefeito Fernando Fernandes, de Taboão da Serra, eu chamo o nosso querido amigo Cavalcante. Representando o Juquitiba, chamo a doutora Patrícia. Embu das Artes, engenheiro Francisco Marques. Representando Vargem Grande Paulista, secretário de Obras e Planejamento, engenheiro Alves Fiorita. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu represento hoje aqui o IPT, um trabalho que nós desenvolvemos em 10 meses. Na verdade, eu coordenei um trabalho, um projeto que teve uma participação de uma equipe grande, multidisciplinar do Instituto. Essa apresentação de hoje, ela tem um caráter mais abrangente, em função até do escopo do evento, do encontro. Nós já fizemos uma apresentação mais técnica para a Câmara Técnica de Mineração, final de maio, E a nossa expectativa é, depois dessa entrega oficial do trabalho, é que a gente faça uma visita sistemática às prefeituras para explicar em detalhe o conteúdo do trabalho, vamos dizer, os desdobramentos que o trabalho dessa natureza deve ter, as diretrizes que estão apontadas, e como são situações particulares para cada município, Então, nada melhor do que a gente, como equipe, eu estava até essa semana conversando com o Dr. Garcia, a oportunidade, nós vamos chamar a caravana do ATGM. Nós vamos visitar as prefeituras para discutir, vamos dizer, as questões que foram, as informações que foram levantadas e a melhor forma de usar e os desdobramentos que a gente espera. Então, a apresentação hoje ela tem um caráter mais abrangente, até para explicar a importância do trabalho dessa natureza, porque está sendo feito um trabalho aqui na região, enfocando a questão das indústrias ou da indústria de base mineral aqui na região. O título do projeto, Bases Técnicas para o Ordenamento Territorial Geomineiro da Sub-região Sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo. Foi um trabalho que foi patrocinado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio de um programa PATEM, Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios, com a participação das prefeituras, das 8 prefeituras. Ok? Próximo. Aqui é o sumário da nossa apresentação de hoje. Ele foge um pouco, vamos dizer, ao conteúdo e à forma do relatório para facilitar, vamos dizer, a abordagem que a gente pretende dar. Então vai ter uma breve contextualização com relação ao ordenamento territorial geomineiro, o perfil da mineração paulista, demandas provocadoras do trabalho, objetivos, abordagem metodológica e os principais resultados. A gente destacando os principais resultados e a nossa expectativa é que para o desdobramento, quais seriam os próximos passos que a gente tem que nos articular para que a coisa de fato aconteça. Ok? Primeiro slide. Primeira coisa a ser destacada é essa questão, falar de mineração no estado de São Paulo. Muita gente acha que o estado de São Paulo tem mineração,
Então, para falar que o Estado de São Paulo é o quarto ou quinto maior produtor mineral do Brasil. Tá? Só está atrás, historicamente, do Pará e Minas Gerais, em função da produção de ferro, né? E, ultimamente, em função da própria recessão econômica, como o perfil do Parque Produtivo Paulista está voltado a materiais de construção, né, você tem uma queda nessa produção, e de terceiro foi para quarto ou quinto. Essa é uma posição ainda que precisa ser melhor apurada, a gente não tem dados consolidados sobre isso. Tá? E é uma produção muito, vou dizer, voltada ao mercado doméstico. Né? Basicamente, toda a produção ela se desenvolveu na retaguarda, né, do crescimento urbano e industrial do estado de São Paulo ao longo do século XX. Né? É um importante fornecedor de matérias-primas para a indústria de construção, indústria de transformação, principalmente setores cerâmicos, cimenteiro, videiro, siderúrgica, agricultura e água mineral. E a água mineral vai ser o grande destaque hoje da apresentação, porque aqui é um dos maiores polos produtores de água mineral do estado de São Paulo e, consequentemente, do Brasil. Tá? Outra coisa, o estado de São Paulo produz cerca de 25 classes ou variedades de substâncias minerais, mas consome mais de 70 variedades. Um perfil de demanda muito similar aos países desenvolvidos. Né? Então, para o estado de São Paulo, ele, além de consumir o que produz, importa de outros estados e importa internacionalmente também. Próximo. Tá? Aí é só substâncias que são produzidas, para ter uma ideia, o grande destaque é para areia e brita e cascada, são agregados para a construção civil. Água mineral, em termos de valor, já é o terceiro bem mais, em termos de valor, produzido no estado. Calcário para cimento, para corretivo de solo, para cal, areia industrial para vidro, para fundição, fosfato, fertilizante, argilas comuns, basicamente para o setor cerâmico. E aí entra uma série de outras substâncias minerais. Tá? O valor da produção, isso em 2015, 2014, girava em torno de 1,5 bilhão de dólares. Tá? Próximo. Tá? O predomínio de pequenas e médias empresas, né? E essas, como qualquer outro setor da economia, as pequenas empresas têm problema de competitividade, de tecnologia, né? E uma outra demanda importante são as ações de planejamento e gestão da atividade. É esse tema que nós vamos estar tratando aqui exatamente com isso. Esse trabalho foi orientado nessas questões que envolvem o planejamento e o desenvolvimento da atividade. Tá? Uma questão importante, né? Um pano de fundo importante que vai nos embasar o nosso trabalho aqui. Né? Os cenários de mercado sugerem uma expectativa de contínua ampliação da produção mineral no estado de São Paulo. Se a gente necessita da melhoria das condições de vida, né, em termos de infraestrutura, né, estradas, escolas, habitação, nós precisamos aumentar o padrão de consumo de recursos minerais. Existe uma relação direta de consumo de bens minerais com qualidade de vida. E o nosso padrão, mesmo no estado de São Paulo, é extremamente baixo em relação aos países desenvolvidos. Então existe uma necessidade de a gente preservar reservas, né, para poder propiciar, vamos dizer, toda essa infraestrutura, todas essas questões que envolvem qualidade de vida, né, em termos de abastecimento e em termos de insumo mineral. Desculpa, deixa um pouco. Agora, essa questão da produção mineral, ela existe alguns complicantes, particularmente aqui no estado de São Paulo, que nós estamos numa região, né, no estado geral, principalmente a região metropolitana, né, de grande expansão urbana, né, outras regiões do estado também, né, tem as limitações de capacidade do meio ambiente e tem as restrições ambientais, legalmente ou não instituídas. Então, vamos dizer, esses outros fatores competem com o espaço físico com a mineração. Então, daí a necessidade de você ter um disciplinamento do território para poder garantir, vamos dizer, o suprimento de matérias-primas a médio e longo prazo. Próximo, tá? Só para destacar, a demanda reprimida com relação à habitação no país, um dado que a gente ajudou a apurar, de 2010 a 2030, há necessidade de quase 40 milhões de residências. Tá? Isso só levando em conta o déficit habitacional e a dinâmica demográfica. Então, a demanda que nós temos por habitação, que é um item importante, obviamente fundamental na qualidade de vida. Outro, o consumo de agregados aqui da região metropolitana, houve um decréscimo, né, em função da matriz da construção civil, mas só vendo aqui o consumo per capita em 2013 chegou a 4,2 toneladas ano, 2018 2,7 toneladas ano.
Um país como os Estados Unidos, Canadá, os países europeus, Alemanha, França, consome de 8 a 10 toneladas ano. Então a gente vê, mesmo São Paulo, né, que é um estado mais desenvolvido, com mais investimento, a diferença em termos de a demanda reprimida que nós temos por algumas substâncias minerais aqui no estado de São Paulo. Tá? Próximo. Tá? Questão da água mineral, uma breve panorâmica. O Brasil é o 5º país em termos de consumo de água mineral, tá? Mas em termos de consumo per capita é o 17º. Então a gente vê também o potencial de crescimento dessa indústria, né, em termos de consumo de água mineral, tá? Que é uma tendência internacional, a água mineral associada à qualidade de vida, ter um produto de qualidade garantida. Tá? Próximo. Então, a variação do consumo per capita, né, em relação a alguns outros países, por exemplo, de 2010 a 2015, o Brasil cresceu 12%, né, países como a China e os Estados Unidos cresceu 31%, Tailândia 89%, só para ter uma ideia da demanda que a gente, e da possibilidade desse mercado com relação ao consumo nacional. Tá? Aqui também são as plantas de envase de água mineral e bebidas, né? Nós temos quase 600 unidades, 150 estão no estado de São Paulo, e em termos da distribuição da produção, 21% está aqui no estado de São Paulo. Próximo. Tá? Aqui é o perfil de consumo, só para falar que o estado de São Paulo, aqui em relação ao tipo, né, de envase, o estado de São Paulo prevalece, aqui é o perfil brasileiro, as PETs, o perfil mais diferenciado, é o único estado em que, vamos dizer, as garrafas têm domínio no mercado aqui no estado de São Paulo. Tá? E aí um dado interessante é o consumo de água, o crescimento como caiu, né, apesar de continuar crescendo, né, em 2015, 2016, e em função, em vermelho é o PIB, né, e em azul é o crescimento do consumo de água mineral. Foi interrompido em função da crise econômica do Brasil. Tá? Próximo. Bom, então, para a garantia do suprimento qualificado de insumos minerais em atendimento às demandas da sociedade, é necessária a inclusão da mineração nos instrumentos de planejamento e gestão pública, de modo a compatibilizar o desenvolvimento da atividade mineral com outras vocações econômicas do seu território e com a preservação ambiental. Né? Aí entra a questão da importância do poder público, em especial local, né, os municípios, na inserção da mineração nos instrumentos do ordenamento territorial, né, os seus ordenamentos territoriais. Tá? A nossa região de trabalho, né, entre as 5 regiões, sub-regiões, 6 regiões? 5? Ah, perfeito, tá? 6 sub-regiões da região metropolitana de São Paulo. A nossa é a região sudoeste, a região que nós trabalhamos aqui, tá? Próximo, tá? E qual foi o objetivo do trabalho? Estudos dirigidos à fundamentação técnica do ordenamento territorial geomineiro da sub-região sudoeste da região metropolitana de São Paulo, envolvendo os municípios da região, tá ok? Próximo, tá? Só para contextualizar, falar ordenamento territorial geomineiro, o que vem a ser isso? Né? Então, antes de falar isso, um breve parênteses para falar o que vem a ser ordenamento territorial. Tá? O conceito de ordenamento territorial contém implicitamente a ideia de organizar a ocupação, uso e a transformação do território com o objetivo de satisfazer as demandas econômicas, sociais e ambientais. Pressupõe um modelo de governabilidade que possibilita a conjugação de ações de governo com o mercado e a sociedade civil. Envolve ações de gestão do território, desenvolvimento regional e planejamento territorial. Próximo, tá? Então, esse esqueminha, que vem a ser, né, os ordenamentos territoriais, né, baseados, né, levando em conta as demandas sociais, ambientais e econômicas, né, a discussão, né, dessas questões, né, no campo de interações que envolve mercado, sociedade civil e poder público, e estabelecimento de diretrizes com relação ao planejamento da ocupação do território, gestão e desenvolvimento socioeconômico. Né? E o ATGM, ele é um recorte específico dessa visão mais abrangente. Dizer só que o ordenamento territorial, por exemplo, hoje está sendo feito no estado de São Paulo, né? Os PDUIs é uma forma de ordenamento territorial, o zoneamento ecológico e econômico que está sendo feito no estado de São Paulo é uma forma também de ordenamento territorial. E o ATGM constitui uma modalidade especializada de ordenamento territorial, cujo objetivo tem como eixo central possibilitar o planejamento e a gestão da disponibilidade dos recursos minerais
de forma compatível com outras formas e prioridades de uso e ocupação existentes ou programadas, harmonizadas com os atributos e recursos ambientais presentes no território. Quer dizer, é um recorte, né? Vamos dizer, é a base de informações necessárias sobre a atividade mineral para inseri-la dentro dos instrumentos mais gerais de planejamento e ordenamento. Tá? O objetivo finalístico do nosso trabalho é potencializar o aproveitamento dos recursos minerais e assegurar o suprimento de insumos minerais à sociedade em bases sustentáveis, né? Subsidiando prefeituras e órgãos gestores, por exemplo, né, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agência Nacional de Mineração, no planejamento, gestão e desenvolvimento da atividade de mineração. E pensando também no setor produtivo. Se você tem uma base legal estabelecida, você tem mais segurança para investir, consequentemente possibilita a dinamização da atividade na região. Tá? Aqui é o roteiro metodológico que a gente segue, vem seguindo, vem aperfeiçoando esse roteiro nesse tipo de trabalho. Tá? Então, rapidamente, porque é bastante técnico, mas o primeiro passo é a montagem do comitê de acompanhamento, que aqui foi muito facilitado, tendo em vista a Câmara Técnica de Mineração. Tá? Foi excelente o acompanhamento, né? Todos os resultados foram sendo discutidos parcialmente, né? E na Câmara Técnica de Mineração tem representantes da sociedade civil, das prefeituras e da instância até estadual de governo também, do setor empresarial. Tá? E aí, o que é ponderado, tá? Dentro dessa matriz que nós trabalhamos? Tá? Então tem a questão da geologia, da geodiversidade, que é a base do nosso trabalho, né? Sobre uma interpretação da geologia, estabelece o potencial mineral que a região pode ter, que tipo de recurso eu espero que eu tenho e aqueles que eu espero ter aqui na região. Tá? E aí, avaliando o desempenho do setor produtivo, né? Quem está produzindo, quanto está produzindo, de que forma tecnologicamente está lavrando, né, o processo produtivo. Tá? O outro fator são os títulos minerários. Os títulos minerários são aqueles os documentos que você tem acesso à forma de formalizar a lavra. Né? Então, esse é um trabalho interessante porque ele permite você ter uma ideia não só dos empreendimentos ativos, mas aqueles empreendimentos que estão e podem vir a acontecer a médio e longo prazo. Né? Aí entra os trabalhos envolvendo o uso do solo, que envolve uma carta de uso e ocupação do solo, né? E também o zoneamento institucional, que é uma parte mais complexa, que envolve uma compilação, uma integração e uma análise de todos os documentos legais que tratam do uso e ocupação do solo, tanto, vamos dizer, com relação à proteção ambiental, as unidades de conservação, como também os planos diretores municipais e outros documentos também que tratam dessa questão. Tá? Isso regula, vamos dizer, a disponibilidade dos recursos. Tá? Agora, existem alguns fatores críticos que também são ponderados, e esses fatores críticos eles são particulares de cada região. Aqui no caso, quais seriam esses fatores críticos? Né? Basicamente, a questão das unidades de conservação e áreas de amortecimento, os remanescentes florestais, os recursos hídricos. Tá? São os 3 recursos. Né? Agora, todas essas informações, elas são espacializadas, são colocadas em mapas. Depois a gente faz um cruzamento desses mapas e a gente consegue produzir uma carta de condicionantes geoambientais, que é uma carta onde eu pondero, né, o potencial mineral com, vamos dizer, as limitações e restrições do ponto de vista de uso e ocupação do solo, né, especialmente aquelas ligadas aos documentos, ao aparato que trata das questões ambientais, do ordenamento territorial dos municípios. Tá? Bom, ainda mais a gente, não sei se quase todos estavam presentes, durante o projeto, a gente organizou um evento que foi no dia 21 de maio, exatamente para tratar a questão da água mineral, que durante o projeto, de fato, surgiu um recurso, vamos dizer, com mais perspectiva de se ampliar e ser um vetor, de fato, de desenvolvimento para a região. Tá? Ver a água como uma vantagem comparativa da região em relação às questões que envolvem desenvolvimento e crescimento da região. E, só um segundinho, tá? E aí foram feitas 4 apresentações, eu falei um pouco sobre o nosso trabalho e a questão do potencial de água para a região. Foi feita uma abordagem por parte do IPT também, a questão de alinhar o turismo com a questão da água mineral. Teve uma apresentação da Secretaria de Desenvolvimento envolvendo a questão de arranjos produtivos locais, uma forma de organizar o setor empresarial, e também o Desenvolve São Paulo trouxe contribuições com linhas de financiamento
para o setor produtivo, né? Ok? Um breve parêntese com relação à questão da questão socioeconômica da região, tá? Apesar da região representar 18% do território da região metropolitana, ela representa 5% da sua população, sendo, quer dizer, uma das regiões de mais baixa densidade demográfica de toda a região metropolitana, né? Claro que tem algumas exceções aqui. E o destaque, nós temos ainda 2 municípios, de Juquitiba Juquitiba e São Lourenço, que tem uma população rural relativamente significativa em relação aos padrões do estado de São Paulo. Tá? Próximo. Aqui é o PIB per capita, né? Só para destacar aqui na última coluna aqui, mostrando posição em relação aos demais municípios da região metropolitana, e a gente vê o problema, né, em vários municípios, né? Nós temos 39 municípios, por exemplo, São Lourenço tem o 38º, Juquitiba tem o 36º, em Bugaçu tem o 33º. Um problema com relação ao dinamismo econômico da região. Né? Falta emprego, né? Falta renda. Né? Próximo. A outra questão é, só para ilustrar, empregos formais, isso ilustrando, né, para ilustrar, nós fizemos uma relação de emprego versus população. Né? Se a gente pegar a média da região metropolitana, a relação de emprego-população é 0,34. Se nós pegarmos a média da região é 0,21. E municípios a gente tem 0,12. Quer dizer, falta emprego, né? Falta, vamos dizer, atividade econômica para dar, né, para dar sustentação à economia aqui da região. Ok? Próximo, nós vamos rapidamente. Isso aqui é a questão do IDH, mostrando que tem alguns municípios com IDH relativamente baixo também, né? E quando a gente analisa os vários atributos de IDH, o problema sempre é a questão econômica, a questão de renda, tá? Próximo. Um dos principais desafios, portanto, para a melhoria das condições de vida das populações está diretamente vinculado à busca de alternativas econômicas que possam ampliar de forma sustentável geração de emprego, renda e tributos, especialmente em municípios como Juquitiba, São Lourenço e Bugaçu. Tá? Mudando um pouquinho de assunto, isso foi um pano de fundo para mostrar que, de fato, a região tem algumas limitações econômicas importantes, como o prefeito depois pode testemunhar. Tá? Aqui é uma carta de uso e ocupação do solo, um produto gerado. Então nós temos nos 2 verdes a vegetação arbórea, natural, e vegetação de porte, né, herbáceo e arbustivo. Né? E então a gente vê a grande mancha verde que é a região em relação à região metropolitana. Tá? E depois tem as outras formas de ocupação. Próximo. Só para ter uma ideia aqui, vegetação natural e de porte arbóreo é 70% da região. Tá? Áreas urbanizadas 10%, vegetação de porte natural, de porte herbáceo e arbustivo 7%, né? Agricultura apenas 1%, reservatórios de lagos quase 1%, silvicultura também abaixo, mineração 0,1%. Próximo. Tá? Então aqui, só para ilustrar a ocupação aqui, nós temos um campo de futebol aqui, né? Nós temos aqui praticamente 70% da vegetação natural. Tá? E aí as outras formas de ocupação. Se fosse levar em conta a mineração, a área que ela ocupa, ela seria a marca lá do escanteio. Né? Quer dizer, é uma representação ínfima, né, em relação à ocupação aqui da região. Tá? Bom, e o zoneamento institucional? Ele trata do conjunto de disposições legais que definem áreas cujo acesso, uso e ocupação do solo estão sujeitos a controles específicos ou até mesmo vedados. Então foram o conjunto de aparato legal que foi analisado. Tá? Então, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as unidades de conservação tanto integral como de uso sustentável, Código Florestal, Lei Estadual de Proteção e Recuperação de Mananciais, Lei da Mata Atlântica, e os planos diretores municipais e leis de uso e ocupação do solo, e o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI, da região metropolitana, né? Obviamente com o recorte aqui da região. Tá? Próximo. Então aqui nós temos, vou dizer, todas essas unidades cartografadas, mapeadas, delimitadas. Aqui no caso são as unidades de conservação. Próximo. Tá? Aí os espaços territoriais especialmente protegidos, grande destaque ali é a reserva florestal, né, do Morro Grande, que é uma grande área de preservação dentro do município de Cotia. Próximo. Tá? As áreas de proteção de mananciais, né, tanto a APRM de Carapiranga, Alto Cotia, Juquiá, São Lourenço. Próximo. Tá?
Então, em síntese, essa questão do zoneamento institucional, né? Embora a sub-região represente menos de 20% do território da região metropolitana, esse percentual ultrapassa 80% quando considerada a área metropolitana de proteção de mananciais, né? Essa situação particular faz com que, ao mesmo tempo que a sub-região possui um papel ambiental estratégico, uma vez que é detentora de parcela expressiva dos estoques de recursos hídricos e de área verde da região, impõe, por outro lado, restrições severas para a expansão urbana e a própria dinâmica econômica do seu território. Então, e isso está sendo muito bem trabalhado, né, em função dos estudos mais recentes com relação às áreas, né, de proteção de mananciais. Está sendo feito, né, essa nova configuração, né, está sendo, vamos dizer, muito mais adequada, né, a essas questões econômicas envolvidas. Tá? Com relação agora às questões mais geológicas, tá? Aqui é um mapa geológico da região que mostra os vários terrenos, as várias geodiversidades, né? Em cima desse mapa geológico próximo, tá? A gente extrai o potencial mineral, tá? Então, o que a região pode ter de fato em termos de recursos, tá? Rocha para brita e cantaria, areia e cascalho, argila, caulim, mica, feldspato, material de empréstimo e água mineral, tá? Depois, se quiser discutir, a gente pode falar um pouco do mercado dessas substâncias minerais aqui no estado de São Paulo. Aqui é um mapa de potencial que, na verdade, espacializa, quer dizer, as cores indicam aonde eu posso ter o que eu posso ter em termos de recurso mineral na região. Tá? E aqui também eu tenho demarcado em polígonos, não está muito bem claro, mas as reservas oficialmente reconhecidas. Então eu tenho aqui cerca de 65 reservas oficialmente reconhecidas pela agência e, obviamente, sobre essas reservas reconhecidas eu tenho os empreendimentos que estão operando. Então eu tenho cerca de, por exemplo, destacar 30 empreendimentos, né, 30 vamos dizer, empreendimentos, né? E os demais são expectativas, já que eu tenho, vamos dizer, a possibilidade, eu tenho reservas reconhecidas já. Tá? Próximo. Bom, um destaque aqui que a água mineral constitui um dos recursos de maior potencial de aproveitamento da região. Por que isso? Né? Eu tenho a presença de bons aquíferos, né? Baixo conteúdo oligomineral das águas, são águas leves, propícias ao consumo diário e à produção de bebidas. Isso é interessante porque quando se pensa em água mineral, né, se ela tem algum conteúdo específico, ela tem uma ação. Né? Se ela tem alguma ação, se ela tem uma ação terapêutica, ela não pode ser consumida diariamente. Entendeu? Se de fato ela tiver. Né? Aqui é o contrário, as águas têm baixo conteúdo. Então eu posso consumi-la diariamente, além do mais, permite, né, você fazer bebidas, né, sem precisar tratar essa água. Tá ok? Outra coisa, volta um pouquinho só que é um destaque importante, né? E a proximidade do maior mercado consumidor do Brasil, né? Então, aqui quer dizer, tem um potencial, né, interessante para a questão. Os empreendimentos, eu tenho um total de 33 empreendimentos, né? Ativos 19, paralisados 4, 2 desativados e 8 títulos autorizativos ainda com operação não iniciada, basicamente são de água mineral, tá? Então, esse é o cenário hoje do perfil produtivo, né? Eu tenho 19 empreendimentos em operação, 4 paralisados. Tá? Desativados são aqueles empreendimentos que dificilmente vão voltar a operar, né? Que já passa por uma fase de descondicionamento, né? No caso de uma mineração de caulim, e a outra mesmo uma mineração de areia também, tá? No município de Itapecerica, se eu não me engano aqui. Próximo, tá? Em termos de perfil, né, esses empreendimentos são classificados em, vamos dizer, unidades de produção de água mineral, minerações de rocha habitada, minas de caulim, porto de areia e cascareiras. Né? No caso das cascareiras, eu não vou falar em destaque, mas interessam muito as prefeituras, né? Porque temos muitas estradas medicinais e a necessidade, vamos dizer, de você ter a disponibilidade desse recurso aqui. Né? Existem algumas prefeituras, que têm interesse em formalizar uma cascalheira que a gente pretende tratar isso em seguida no projeto. Tá? Bom, aqui é o único ponto de areia ativo, tá? Vou passar rapidamente. Próximo. Com relação à questão de caulim, tá? A região aqui foi uma região dos grandes polos produtores de caulim do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem uma demanda muito grande por caulim, né? Sobretudo do setor cerâmico.
O estado de São Paulo, por exemplo, é o terceiro maior produtor do Brasil, o terceiro maior produtor de revestimento de cerâmica do mundo. 80% do parque cerâmico está aqui no estado de São Paulo e tem necessidade de caulim. Caulim vem de várias regiões aqui, inclusive do Brasil. Então, aqui era um polo importante e hoje nós temos 3 empreendimentos em operação, que é a Sociedade Caulinita, a Mineração Caulim Juquitiba e a Mineração Vale do Juquiá. Sendo que a Imeris, que é uma multinacional maior do mundo nessa área de matérias-primas cerâmicas, ela vai voltar a operar via uma terceirização, que a gente visitou inclusive também. Tá? Próximo. Aqui nós temos algumas fotos de mineração, a Imeris, Sociedade Caulinita, aqui também uma foto de uma frente de lavra, a mineração Eireli é essa aqui no caso esse lago é uma cava paralisada, é uma cava já que foi desativada. Tá? Próximo. Aqui a mineração Vale do Juquiá e a mineração Caulim Juquitiba. A Caulim Juquitiba produz argamassa. Ela faz uma argamassa misturando o caulim com alguns aditivos. E a mineração Vale do Juquiá é uma mineração muito interessante, que é tecnologicamente mais avançada, que ela, na verdade, processa uma variedade muito grande de substâncias minerais. Tá? Não é só caulim, ela tem uma unidade de beneficiamento e trabalha com 20, 30 substâncias minerais. Então, ela agrega agregando valor. Em função, por exemplo, do caulim, em função de uma moagem e da cor, ele pode variar de R$200 a tonelada a R$1.000, R$1.500 a tonelada. Então, tecnologicamente, você pode agregar muito valor à produção de caulim aqui da região. Tá? Próximo. A produção de rocha britada. Nós temos 3 pedreiras em operação, corresponde às maiores minerações da região. Embu das Artes, que é a pedreira Embu, e Tapicerica nós temos tanto a pedreira do Grupo Votorantim como a pedreira do Grupo Basalto. Então, essas minas dispõem de uma estrutura operacional e tecnologia de produção convencional, compatível com a escala de produção e métodos vigentes de lavra e beneficiamento do minério. Próximo. Aqui é a questão de produção da água mineral. Nós temos das 20 concessões vigentes, 14 integram 3, nós temos 13 empreendimentos, tá? 12 em operação e 1 temporariamente paralisado. Aqui é a relação de empresas, a maior parte foram visitadas no projeto. Tá? Próximo. Aqui só para ilustrar, por exemplo, sistemas de captação de água. Eu tenho desde uma captação superficial, uma fonte, no caso do Vale dos Pratas, até captação em poço, no caso aqui a Zulu Mineração, a Rocha Branca, aqui é um detalhe do poço de captação. Tá? E então isso até eu acho muito interessante, porque essa forma aqui da Rocha Branca, é um lugar interessante turisticamente você conhecer, como que funciona a questão da água mineral. Então isso poderia ser agregado no roteiro turístico da região. Próximo. Tá? Aqui são os tanques de armazenamento e aqui é onde faz o envasamento. O slide ficou um pouco apagado aí, mas dentro já da área de invase da produção de água mineral. Tá, okay? Aqui alguns rótulos da região. Próximo. Também. Tá? Então tudo isso foi cadastrado. Aqui é uma outra informação, que é a compensação financeira pela exploração mineral. Tá? É os recursos, mostrando aí como variou. No caso de 2018, acumulou cerca de 1.930 milhões. Só que em 2014 estava em 2.750.000, mostrando como a crise econômica afetou. E 60% desses recursos vão para os municípios. Okay? Próximo. Só para mostrar a importância da mineração aqui na região, aqui são os maiores arrecadadores de cifeiro do estado de São Paulo. E Itapecerica da Serra ocupa a 16ª e Embu das Artes a 20ª. Colocação em relação a esse ranqueamento, mostrando a importância da mineração de rocha britada e água mineral aqui na região. Tá? Basicamente. Aqui são os títulos minerários. Como eu falei, são os polígonos que você regulariza e acessa o recurso mineral. Próximo. Aqui são as substâncias requeridas, isso mostra o interesse do setor empresarial, para que tipo de substância eles estão buscando aqui, e isso reflete, obviamente, o potencial. Nós temos 144 títulos, dos quais 68 são para água mineral, 36 são para granito, gneiss, na verdade, isso aqui é rocha para brita,
Caulim associados 26, areia 17, aí tem uma série de outros, inclusive ouro pedido aqui na região. Tá? E aqui são, vamos dizer, fora aqueles empreendimentos em operação, eu só destaquei aqui os requerimentos de lavra, de licenciamento, de registro de extração, que são os títulos que podem, a curto prazo, ter novos empreendimentos aqui. Então, eu tenho 10 de água mineral, 3 de areia cascalho, 8 de caulim e 6 de granito, além de saibro. Tá? Bom, resumindo, então, a questão com relação ao setor mineral, tá? Fazendo uma síntese, né? Contando com 13 empreendimentos instalados, a sub-região centraliza um dos principais polos produtores de água mineral do estado de São Paulo. Né? Se existem condicionantes de mercado que impulsionam o setor, pode-se dizer que a favorabilidade hidrogeológica sustenta com folga a sua expansão. Tá? Próximo. Aqui foi feito um mapa de potencial de águas minerais, um mapa muito preliminar, né, baseado nas estruturas geológicas. Não dá para ver direitinho aqui, mas eu tenho as regiões delimitadas, as regiões mais favoráveis. E existe uma escala de favorabilidade. Tá? Então, por exemplo, de um desses quadradinhos maiores aqui, se a gente furar aqui, por exemplo, a expectativa é ter mais de 10 mil litros de água por hora. Né? Se furar lá e não der muito certo, prefeito, você pode cobrar da Thaís, que ela foi uma responsável pela elaboração do mapa, tá? Não tem nada muito a ver com isso não, tá bom? Tá? Perfeito. Aqui, só para ter uma ideia, esse é um trabalho que a gente fez, do Garcia, interessante, que é o seguinte, eu fiz um mapeamento dos principais polos produtores a partir da CIFEM. Então aqui a gente vê o tamanho da esfera, a cor da esfera é o valor da produção, quer dizer, as esferas mais escuras, onde eu tenho o maior valor da produção. E o tamanho da esfera é o número de empreendimentos. Então a gente vê a concentração aqui da produção. Né? São dois polos, né? Subido das Águas, Serra Negra, e aqui a região. Tá? E aí começa a aparecer umas coisinhas interessantes, porque não como a gente não tem um indicador econômico, eu peguei, vamos dizer, um indicador que reflete que é a contribuição financeira, que é imposto royalties sobre a mineração. Né? E aí a gente visitou empreendimentos em alguns municípios, né, que não aparecem aí. Quer dizer, então a gente tem um problema de arrecadação. Né? E para isso, corrigir, uma das diretrizes que a gente coloca é a parceria das prefeituras com a própria Agência Nacional para poder fiscalizar e ampliar essa arrecadação. Tá? Existem empreendimentos que estão operando e não estão arrecadando CIFEM aqui na região. Tá? Mas o destaque deu para ver como a região concentra a produção aqui no estado. Tá? Então, seguindo uma tendência global, o primeiro fator favorável ao desenvolvimento do setor de água mineral na região refere-se ao aumento do consumo da população em busca de um produto vital, puro e de qualidade garantida. A essa associação do consumo de água mineral com o conceito de saúde e bem-estar, soma-se os marcantes diferenciais competitivos da sub-região. Próximo, só destacando de novo, a presença de bons aquíferos, baixo conteúdo líquido mineral, proximidade do maior centro consumidor do país, e aqui entra interferências limitadas no meio ambiente durante o processo de captação em vase. Ou seja, é uma mineração limpa, tá? E de fato, né, diferente de outras modalidades, né, aqui não, quer dizer, é uma atividade que pode muito bem conciliar com essa região, com a sustentabilidade ambiental da região. Tá? Com relação à questão dos agregados, né? Primeiro fator a ser ponderado é a expectativa do crescimento da demanda futura de agregados para a construção, em razão das notórias carências de itens fundamentais para a melhoria da qualidade de vida, como habitação, saneamento e outras obras infraestruturais. Ao fator de demanda, aliam-se condicionantes inerentes aos recursos minerais, como a rigidez vocacional e, sobretudo, para os agregados, o baixo valor limitado. Quer dizer, obviamente, a jazida ocorre onde não ocorre. Tem que explorar onde a natureza colocou. Né? Outro aspecto, eu estou trabalhando com recursos de baixo valor, onde o transporte interfere diretamente no preço final. Então, pensando na região metropolitana, eu tenho que preservar, né, essas reservas, senão eu vou ter que estar trazendo matéria-prima cada vez mais distante, né, porque tem uma série de implicações, inclusive ambientais, emissão, transporte, acidentes. Então, quer dizer, é estratégico eu ter reservas, vamos dizer, na grande periferia da região metropolitana. Né? E aqui nós temos essa situação muito particular. Quer dizer, uma região privilegiada em termos de uma vantagem, vamos dizer, comparativa em relação às outras regiões do Estado. Tá? Similarmente ao mineral, a necessidade de se garantir o suprimento de agregados para a sustentação do desenvolvimento
da região metropolitana, torna-se relevante e essencial para cenários futuros. Né? Destacam-se as áreas próximas ou periféricas, que é o caso aqui da sub-região. Próximo. O caulim, como eu destaquei, é uma substância muito particular e muito interessante. Né? Diferente das outras, no caso das pedreiras, são pequenas empresas, geralmente, que trabalham com caulim. Então, há necessidade, de fato, né, de um aprimoramento tecnológico dessas empresas. Tá? Até em função de cuidados ambientais necessários, mas também pensando no valor do negócio, na agregação de valor. Tá? E é uma substância que hoje o Estado de São Paulo é capaz de ter até um apagão, em função do crescimento de alguns segmentos industriais, né, que falta caulim para abastecer, por exemplo, o crescimento aqui do porcelanato no Estado de São Paulo hoje, que está crescendo abaixo de 10% a 15% ao ano. Tá? Então, é uma matéria-prima essencial e aqui a região tem potencial para continuar produzindo. Próximo. Bom, pela análise socioeconômica efetuada, fica evidente a importância de elevar o padrão de qualidade de vida e a necessidade de se buscar alternativas para promover a geração de emprego e renda nos outros municípios da sub-região. Tá? Não obstante a importância da conservação do valioso e diferenciado patrimônio ambiental da região, representado pelos estoques de recursos hídricos e também expressivas áreas verdes, as atividades de base mineral também constituem uma vocação natural da região, cujo desenvolvimento em bases sustentáveis pode contribuir para a melhoria das condições socioeconômicas da sua população. Tá? Então, o grande desafio para a gestão pública, principalmente das esferas municipal e estadual, é conciliar o aproveitamento dos recursos minerais com a manutenção do patrimônio ambiental. Tá? E isso se resolve basicamente em duas questões: tecnologia e gestão. Tá? A mineração ela pode muito bem conviver, né, com as questões ambientais, né, com a questão da conservação. Basicamente, você tem tecnologia disponível para operar todos esses tipos de minas que nós temos aqui na região, um tipo de mineração, né, e instrumentos de gestão, que é algo que nós vamos destacar em seguida. Tá? Então, o relatório ele traz no seu corpo um conjunto de diretrizes, de orientações, de sugestões, que eu não vou detalhar agora, para os municípios. Tá? Então, basicamente, ela se divide em exercício das atribuições legais. Existe uma série de atribuições legais que os municípios, se tiver a proatividade necessária, podem, de fato, certo? Planejar, gerenciar o desenvolvimento dessa atividade. Tá? Existem ações coordenativas, onde os municípios têm um papel de articulação com os agentes, com os atores, empresários, órgãos públicos, né? Para também, vou dizer, gerenciar. E existem políticas institucionalizadas. E é isso que eu vou destacar em seguida, que é, na verdade, a importância de inserir a atividade nos planos diretores municipais na lei de ocupação do solo. Tá? Então, essa é uma carta orientativa para isso, onde a gente pondera todos aqueles fatores ambientais com o potencial mineral. Tá? Então, a gente chega aqui em 3 situações: áreas impeditivas, onde eu não posso ter nenhuma atividade praticamente econômica, inclusive, a mineração, né, que são, por exemplo, unidades de conservação integral, né? Isso representa 10% do território, né? Áreas possíveis com restrições para o aproveitamento de água mineral e outras substâncias, quer dizer, onde esse tipo de atividade pode ocorrer, né? 66%, e áreas onde eu posso apenas, vamos dizer, água mineral, 24%. Então tem um território ainda bastante grande para trabalhar esse potencial e conciliar, vamos dizer, com as outras questões ambientais, outras, vamos dizer, interesses, outras atividades econômicas na região também. Tá? Então, para a água mineral especificamente, né, aproveitamento da água mineral pode se traduzir em um dos vetores econômicos para a dinamização da região. Né? Algumas ações estruturantes mais gerais, né? Garantir a disponibilidade dos recursos, essa é a necessidade de inserção da atividade nos planos de ordenamento. Tá? Uma demanda que a gente captou bastante é a melhoria da infraestrutura. Né? Você tem plantas industriais que ficam em regiões periféricas, estado em terra, isso poderia aumentar a produção, desde que eu tinha, por exemplo, posso chegar com caminhões maiores, quer dizer, tem um problema de infraestrutura importante, né? E recursos para financiamento. Quer dizer, o Estado precisaria pensar nisso, né? Até por isso que a gente discutiu na reunião aqui e trouxe o Desenvolve São Paulo. Tá? E uma forma de consolidar vamos dizer, esse potencial, dar visibilidade e dinamizar, o que nós estamos sugerindo para a Secretaria de Desenvolvimento é a implementação de um arranjo produtivo local. Tá?
que são, vamos dizer, essa é uma política de governo do Estado, né, no sentido de melhor articular as competências, os principais atores que atuam numa cadeia produtiva, concentrada numa região. Tá? Aqui, só para desenhar um desenho da cadeia produtiva de água mineral, tá? Tanto os atores amontantes quanto os atores ajusantes. Então, além da planta de invase, fornecedores de insumo, embalagem, vasilhames, tem a própria mineração, que extrai, fornecedores de máquinas e equipamentos. Né? A jusante, nós temos a distribuição, mas nós temos a cadeia do turismo, que pode estar atrelada, né? Que envolve turismo lazer, crinoterapia, ecoturismo, né? Balneários, hotéis, spas, associado a essa questão das águas minerais. Tá? E nós temos instituições que dão suporte, agentes governamentais, instituições de apoio, ciência, tecnologia e inovação e agentes de financiamento. Tá ok. Enquanto vai haver a continuidade, só para informar aqui e agradecer a presença do nosso prefeito e anfitrião, Jorge Costa, que vai ter uma reunião agora no Palácio. Eu sei que outros aqui também têm esse compromisso, e depois vai ser dada a continuidade nessa brilhante palestra, lembrando que as perguntas sejam feitas por escrito, e depois a continuidade vai ser dada pelo nosso vice-presidente, nosso querido Terassi. Então, peço licença a todos. Acho que a coisa mais deselegante que tem é sair no meio de uma palestra, do jeito que você vinha aí tocando e trava no meio do caminho, né? Isso é muito chato. E também não gosto de não ficar até o fim. Então, peço desculpa a todos os companheiros que já estão aqui desde o início de tudo. Peço licença para mim, para o Claudinho, que nós temos que ir lá para o Palácio agora. E espero que liberem dinheiro para nós, né? Com essa parte, agradeço a todos os técnicos, a você, Maquinha, seu nome, toda a equipe que tem feito um trabalho maravilhoso junto com a gente. E você terá, assim, o seu nome, da Brigitte e de todos os companheiros aqui da mesa. Pedimos licença para que a gente possa ir lá tomar conta do outro lado. Enquanto isso, vocês pilotos estão aqui para nos ajudar bastante. E o que eu entendi aqui, né, as oportunidades para a nossa região está bem clara. Bem claro. É questão agora de ir atrás de tudo isso. Parabéns a todos os técnicos por que vocês fizeram aí por nós. Muito obrigado. Mais uma vez, me desculpe. Então, essa questão, né, de implementação de uma PL teria várias consequências importantes e interessantes aqui na região. Tá? Próximo. Tá? E aqui, dentro da visão de um arranjo produtivo local, o que seria interessante? Né? Constituição de um sistema formal de governança, tá? Para, de fato, funcionar, e isso depois eu faço questão de destacar no final. Formulação de um plano de desenvolvimento da cadeia produtiva de água mineral alinhada com o turismo, né? Seria importante, quer dizer, esse alinhamento, né, de duas atividades, né, que podem estar relacionadas, devem estar relacionadas, quer dizer, e a potencialização, essa união, essa articulação levaria, vamos dizer, uma potencialização dessas atividades econômicas aqui na região. Tá? O que a gente vem discutindo e vem pensando agora seria uma coisa similar, um projeto similar aos parques patrimoniais existentes na Europa, né? Onde um vetor de desenvolvimento seria a água. Tá? Então nós temos aqui os recursos hídricos, né, os mananciais, e tem uma água como um bem, né, mineral que poderia ser potencializado, tanto com relação à cadeia produtiva, como também a questão do turismo. Né? Então, construir, quer dizer, um plano, criando aqui um parque, seria o primeiro parque mineral do Brasil. Tá? A montagem de uma central de informações técnicas de apoio ao pequeno e médio empreendedor associado a um balcão de negócios, isso também dentro de uma estrutura de arranjo produtivo seria interessante, né? Até uma articulação com os centros de pesquisa, né? Para dar continuidade ao trabalho. A CPRM teria um papel importante aqui nessa questão que envolve o potencial de águas, né? Até, vamos dizer, um estudo, né? Uma carta de potencialidade de águas mais detalhada, né? Para, vamos dizer, facilitar o acesso, né? Às áreas mais potenciais, né? E um estudo para eventuais propriedades terapêuticas das águas aqui também. Tá? Isso é importante porque, por exemplo, um balneário seria interessante você ter uma água diferenciada. Tá? Só para... Desculpa, volta um pouquinho. Tá? E pensando no setor produtivo de imediato, né, ações para aprimoramento da competitividade, investimento em design e embalagens
E o selo de procedência e qualidade, né, criando uma marca como denominação de origem controlada aqui para a região. Né, isso independente de um arranjo produtivo, isso é uma coisa interessante. Você tem uma marca, né, que qualifica, vamos dizer, diferencia a água, isso é um fator de agregação de valor importante hoje. Tá? Bom, para finalizar, então, basicamente é isso. Eu gostaria de registrar a última parágrafo do relatório que nós fizemos. Tá? Próximo, então. Um fator fundamental para o êxito, né, de um arranjo produtivo local, e aqui eu posso estender para o desenvolvimento, né, socioeconômico da região, é a presença de um sistema de governança local que de fato exerça a articulação e a coordenação de medidas para o seu desenvolvimento e aprimoramento. Tá? Com enfoque coordenativo, a sub-região já dispõe de um organismo estruturado e atuante, a Câmara Técnica de Mineração, vinculado ao seu Conselho Consultivo, tá? Que deve ser fortalecida e pode assumir as atribuições para a viabilização e condução de todo esse processo de desenvolvimento, né, levando em conta essas vantagens comparativas naturais aqui da região. Quer dizer, esse trabalho ele foi exitoso em termos de levantamento de informações e conclusões, em função exatamente do Consult e da Câmara Técnica de Mineração. Tá? E em nome dos colegas do IPT, tá? Próximo. Aqui é a equipe que participou, né? Eu agradeço a essa oportunidade. Tá? E, próximo, muito obrigado pela atenção. Tá? Conosco, né, nessa manhã, na quinta-feira. Na verdade, o que eu queria falar para vocês é só agradecer a sociedade civil, as pessoas do nosso vice Roberto Terassi. O Terassi tem sido um batalhador por essa sub-região. Nessa sociedade civil fazem parte também a Associação Comercial de Imbu, na pessoa do nosso presidente, o Rilma, o diretor do movimento, o Ivo Farias, o próprio Roberto Terassi, que é membro também da CIS, ele também faz parte dessa associação, o Instituto Imbu de Sustentabilidade, a ETEC, que é representada pelo Álvaro, né, que hoje não está por aqui. Está lá, chegou. Está lá no fundo. Muito bem. Gente, que tem uma infinidade de outras entidades que foram partícipes desse trabalho, que ajudou muito esse trabalho. Sem elas, a gente não teria alcançado esse êxito, né? Está aqui na mesa o Garcia, né? Da infraestrutura. O Garcia, ele representa a coordenação de petróleo e mineração da Secretaria de Infraestrutura. O Maurício do CPRM, que ajudou muito, né, com a disponibilidade desses mapas. A própria agência de mineração também, que ajudou muito. E tem uma pessoa nessa mesa, que eu até deixei para falar depois, que é a Brígida, né? A Brígida também foi uma guerreira nesse trabalho. A Brígida é uma formiguinha, corta lá, corta cá. Na época em que nós assinamos esse convênio, né, Brígida? Uma dificuldade muito grande. Esse convênio foi em julho de 2018 que nós assinamos, né, com o prefeito de São Lourenço, o Arizinho. Então foi só trabalho, bastante trabalho. Os técnicos das prefeituras, os membros das câmaras, da Câmara Temática de Mineração, ajudou muito nesse trabalho e também vai ajudar. Mas a palavra que eu gostaria de deixar aqui no final é para as prefeituras. Se as prefeituras não fizerem a lição de casa, que é demarcar nos seus planos diretores essas regiões que têm potencial mineral, essas áreas que têm potencial mineral, para que possa ser preservado na questão de quando ela vai dar um uso-ocupação de solo para qualquer atividade, e ali vai estar no plano diretor que aquela área é específica para mineração. Senão é aquilo que o Marciso falou, daqui a alguns anos nós vamos ter que buscar, talvez,
em cima de uma jazida de água mineral e vou ter uma outra ocupação, eu vou ter que buscar mais na frente, eu vou ter que buscar areia mais longe, vou ter que buscar vida mais longe. Então, isso, apesar de quem coordena, quem dá as portarias de lavra é o governo federal, isso é uma riqueza do município. Aquele bem está no município. O emprego, a renda, vai ficar no município. Então, o que é melhor para o município? Deixar aquilo se perder por uma negligência, né, por uma falta de controle, ou ter aquele recurso mineral que não é só para ele, mas é para todo o Estado, todo o Brasil, né? Uma coisa simples de se fazer, que é na revisão do plano diretor, ou mesmo na elaboração do plano diretor. Tem um município aqui que fez isso muito bem, que foi em Embu das Artes. Lá está cravado no plano diretor áreas específicas para mineração e protegidas. Então, de forma que os demais municípios têm toda essa condição de o fazer. E fazendo, ela vai estar preservando esses recursos. Tudo que o Narciso falou aqui, se os municípios não fizerem sua lição de casa, isso vai se esvair com o tempo, porque depois que tiver um edifício, tiver alguma coisa ocupando esse espaço, dificilmente você vai poder fazer alguma coisa. Isso se perdeu. Então, gente, eu acho que, né, Marcia, você falou muito da questão da Câmara ter mais mineração, do consulte, mas o trabalho maior nosso agora é levar e puxar pela responsabilidade dos prefeitos, dos secretários, de fazer essa lição de casa, que é cravar isso nos planos diretores, ocupar essa riqueza que é de todos, mas principalmente dos municípios. Muito obrigado. Sua vez, presidente. Bom dia a todos e a todas. Não. Bom dia, gente. Bom dia. Pronto. Um evento desse, com o resultado de um trabalho fantástico como que a gente assistiu aqui. A gente tem que ter energia, porque é que nem diz o Narciso. Agora é que a coisa vai começar a acontecer, né? Bom, eu quero agradecer o carinho, o convite que recebi para estar aqui. Hoje eu represento o Estado, mas, de toda forma, todos estão aqui dentro do meu coração. Nós estamos buscando caminhos, porque não faz parte. Faz parte da vida isso, né? Um dia você está, outro dia você não está. Mas a gente tem que desejar sorte para o novo coordenador, e não só sorte, a gente tem que querer e exigir que a dedicação ela exista e que as coisas aconteçam. É para isso que foi feito todo um trabalho durante todos esses anos, que é a governança metropolitana subregional. Os governos passam, a sociedade civil fica, e os técnicos e os funcionários de carreira também ficam, e as coisas precisam acontecer. Essa é a única sub-região organizada, viva, com a participação da sociedade civil, do governo do Estado, e tem que continuar assim. E com a brilhante participação das entidades de classe que aqui estão, licitadas foram já, você tem a ETEC, você tem a CIS, e um importante papel desenvolvido, inclusive, dos arquitetos aqui, também na pessoa do Daniel, que está sentado ali atrás. Quer dizer, você tem algo vivo nessa sub-região que ela tem que continuar acontecendo. O que foi mostrado aqui, gente, é fantástico. Você tem caminhos para percorrer. Muitos. Tem muitas coisas que foram colocadas, Márcia, e que esse relatório, Tano, apresentou, que são riquezas para que os municípios possam produzir o seu desenvolvimento. Problemas a gente tem, mas a gente tem que focar não nos problemas, você tem que buscar solução, e aqui você tem alguns caminhos que você pode seguir. Então, eu me sinto gratificada pelo convite. Todos estão dentro do meu coração, e a gente vai buscar caminhos para poder continuar contribuindo com essa sub-região, que ela é fantástica e é exemplo no estado de São Paulo.
todos vocês unidos, tem que estar junto, trabalhando, senhores coordenadores das câmaras temáticas, botar essas câmaras para realmente dinamizar, funcionar e tocar aí, buscar outros caminhos, tem sugestões aí que estão colocadas e elas podem funcionar. Quero agradecer e parabenizar o trabalho do Roberto Terrazzi. Ele é amigo de todos, indistintamente, não importa se é sociedade civil, se é governo, se é Estado, ele está aí batalhando, é uma pessoa extremamente dedicada, é o vice-presidente do Conselho Consultivo e a pessoa que vai fazer o Conselho continuar andando, porque ele está rodando por aí afora. Então, e já foi lá na Secretaria de Desenvolvimento Regional, já sentou lá com o subsecretário e o coordenador, já contou lá como é que é a historinha aqui da sub-região e que as coisas têm que caminhar. Parabéns, Roberto. Parabéns. E quero cumprimentar todos os coordenadores e aí, Batista, a Câmara Temática de Mineração, sucesso. Foi a Câmara que foi atrás, buscou recurso, conseguiu trazer recurso, está aí discutindo tecnicamente, trazendo com a sua forma simples e clara de colocar aí a importância da mineração. Próximo desafio, prefeitos e planos diretores. Narciso, o seu trabalho que você colocou aqui, falou, agora nós vamos visitar todas as prefeituras. Tem que fazer acontecer. Eu acho que é um esforço que não dá para a Câmara Temática fazer sozinha. Não dá. O Estado tem que estar presente e tem que dar sua parte de contribuição. Essa região mostrou, o PIB é pequeno, tem tanto... Gente, cabe a nós mudarmos a realidade da sub-região e ela já está mudando. A gente não pode perder o ritmo, não pode perder a expectativa de trabalho que tem que ser feito. Cansa um pouco, às vezes descansa, desanima. Gente, quando você vê o resultado, você fala, caramba, eu fiz parte disso, que bacana. Eu acho que é isso que conta. CPRM, que a gente fez uns primeiros contatos, que depois uniu todo mundo, CPRM, PT. Sabe, eu acho que, Garcia, a sua presença nesta parte do governo, que eu acho que ela é fundamental, vai ser... Eu já disse fundamental, eu vou ter que repetir, né? Porque é fundamental para que tudo possa também acontecer, porque você tem um espaço dentro da Secretaria do Meio Ambiente, lá, do Desenvolvimento, de Agricultura, etc., que pode ajudar as coisas a acontecerem. Então, daqui para frente, é articulação e trabalho junto realmente com cada município. Mas eu agradeço, desejo sucesso para o novo coordenador, cobrem, ele está aí, tem que cobrar. Tem que correr atrás dos interesses mesmo e tem que fazer a coisa, a roda girar. É assim que funciona e eu desejo sucesso para todos nas suas atividades. Vocês moram no meu coração e eu estou muito feliz de poder estar aqui, estou muito feliz de ver um trabalho concluído. Parabéns, parabéns, parabéns para todos que estão aqui. Parabéns a vocês. Sem sombra de dúvida, a Brígida foi importantíssimo e essa competência que Deus deu para ela realmente nos trouxe esse brilho na manhã de hoje e tenho certeza que ela vai continuar lutando muito pela região aonde estiver. Garcia, a tua presença também é muito importante, a gente sabe do papel que você tem lá na Secretaria e queremos te ouvir também. Bom dia a todas e a todos, né? Quero cumprimentar aqui o Terrazzi e todo o pessoal aqui da mesa, todas as autoridades presentes. Eu queria agradecer principalmente, né, a comissão organizadora aqui da Sub-Região do Sudoeste, que fez esse convite à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, para a gente poder participar deste evento, né? Já tivemos presente naquela preliminar que já foi feita, né, pelo Márcio, já uma apresentação, e dizer assim da importância e do orgulho que nós temos de ter aqui participando de um evento dessa magnitude. A Subsecretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ela acoplou grande secretaria, né? Energia, mineração, toda a área de recursos hídricos, toda a área